Graça e paz, povo de Deus, aqui quem fala é Larissa Oliver e hoje estamos aqui em mais um episódio incrível do podcast de Outro Mundo, podcast Zion, e hoje estamos literalmente em família, Amém. recebendo aqui a queridíssima pastora Eneilda. Manda um alô pra galera de casa, pastora. É um prazer, Larissa, estar aqui. Estou nervosa, viu, gente? É sempre um prazer poder servir ao reino e você que está nos assistindo, acompanhe, divulgue, porque a gente faz assim, né? Já que estamos aqui, divulgue, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém. E hoje, né, nós vamos saber o lado B aí da história da grande apresentadora do Torre de Oração. Eita glória! Gostaria de saber um pouquinho, pastora, sobre a sua trajetória, né? Tenho certeza que para você chegar hoje num patamar, né, espiritual de ser pastora, de cuidar de vidas, arrebanhar vidas, eu tenho certeza que há uma grande trajetória de muitas experiências com Deus. Conte um pouquinho da sua história, do seu ministério, o início da sua caminhada com Cristo pra gente. Amém. Eu já nasci num lar evangélico. Meu pai diácono, eu vim de uma família grande, meu avô pastor. Então, desde muito nova que eu estive, né, na presença do Senhor e vim morar aqui no estado do Espírito Santo com 13 anos de idade. Aqui eu continuei servindo ao Senhor. Depois eu conheci o meu esposo, onde nos casamos e fomos morar em Ribeirão Preto. E foi um momento assim bem difícil, porque nós nos casamos logo após o pai dele ter falecido, né? Então a família decidiu todos irem para Ribeirão Preto. E lá realmente começou assim um novo ciclo na minha vida. Começamos a frequentar uma igreja batista, no centro, lá de Ribeirão Preto. Meu esposo trabalhava muito, muito mesmo, mas ele me levava, ou pedia um dos funcionários para me levar até a igreja. E para mim também foi um grande desafio, porque eu ia, mas ele não podia ir comigo, por conta do trabalho. E eu comecei a orar para que ele tivesse uma experiência com Deus. E após, né, algum tempo, morando lá em Ribeirão Preto, eu não me lembro o tempo, ele teve uma experiência com o Senhor, uma experiência real e profunda com o Senhor. E aí ele não quis mais ficar em Ribeirão Preto. Ele falou, agora aceitei Jesus. Ouvia muito Matos Nascimento na época. E ele falou assim, eu não quero mais continuar aqui neste trabalho. Eu quero agora servir ao Senhor e eu quero voltar para o estado do Espírito Santo. Aí voltamos, na época eu não queria voltar, porque no início nós passamos muitas dificuldades financeiras lá, né? Porque tivemos que ir para começar. Aí quando já estava tudo bem estruturado, ele aceita Jesus, ele deixa tudo e volta aqui para o estado. E aqui no estado ele foi batizado. Ele não era batizado ainda nas águas, ele só frequentava a igreja. Ele foi batizado e logo em seguida nós vimos que ele tinha um chamado pastoral. Logo depois que ele foi batizado, nós fomos visitar uma igreja pequena. E o pastor estava pregando e, de repente, o pastor parou e apontou o dedo para ele. Nós estávamos numa igreja pequena, mas nós estávamos para o lado de fora, porque não tinha como entrar, de tão cheia que estava essa igreja. E aí o pastor começa a andar no meio da igreja e aponta o dedo. Ele nunca tinha visto Pedro, nem a mim, né? Então, ele vai até ele, aponta o dedo e fala assim, eis que Deus te escolheu e vai trocar as ferramentas das suas mãos. E ali nós começamos, né, a frequentar aquela igreja e o pastor falava sempre, olha, Deus tem um ministério na vida de vocês, você tem um chamado pastoral e você tem olhos de águia, não é o ministério solo, é o ministério do casal. E ali Deus começou a trabalhar em nossas vidas, né? Eu comecei a ter experiências que eu nunca tinha tido, porque eu vim de uma igreja tradicional. Então, eu comecei a ter outras experiências, como ouvir Deus usar um homem de Deus, um profeta, para falar conosco, para trazer palavras de forma revelada. E aí começou a nascer esse ministério, foi muito rápido.
assim, a nossa chamada e o início do nosso ministério, até porque o pastor ele tinha muito conhecimento. Eu estou falando aqui de forma resumida, mas quando ele aceitou Jesus de fato, ele começou a ler muito a Bíblia. Em um ano, ele já havia lido a Bíblia 3 vezes e meia, né? Até a Caramba. metade. Então, ele tinha sede pela palavra. Ele queria ler a palavra o tempo inteiro. Às vezes, eu queria até passear, né? Que eu falava, poxa, eu pensei no marido evangélico, mas não no marido pastor, né? E ele começou a estudar a palavra e Deus começou a trabalhar tanto na vida dele como no todo, em toda a família, né? E foi, assim, muito lindo o que Deus fez. Mas o ministério mesmo, ele aconteceu aqui, no nosso estado do Espírito Santo. E após caminhar um pouco com o pastor, com um trabalho que era chamado de... Era um trabalho... Como é que chama, diretor? Capela volante. Era um culto feito nos lares, a gente levava uma caixa, um microfone, e ali a gente ia nas casas e convidava, né, a pessoa, a moradora, convidava as pessoas ali da região, e ali a gente fazia cultos, né? E começou a crescer tanto que o pastor viu logo um ponto e falou, olha, vocês têm um chamado pastoral e Deus tem urgência que vocês iniciem um trabalho. E com isso começou a levantar vários profetas, homens de Deus, e falando, olha, Deus tem um chamado na vida de vocês, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e ia sempre trazendo, né, uma revelação da parte de Deus. E ele foi, então, alugou um ponto e nos colocou, Pedro e eu ali, para iniciarmos esse trabalho. O Luan, na época, era criança, bem pequenininho, o oráculo, né? Ele era ele era criança. E esse trabalho, ele foi, assim, algo muito especial para nós, porque Deus, ele manifestava sinais e maravilhas. As pessoas entravam em cadeiras de rodas e saíam andando. Pessoas entravam com muletas e deixavam ali a muleta, né, para falar, olha, Jesus me curou, eu saí andando. E foram muitas manifestações assim do poder de Deus, e começou a crescer tanto aquele trabalho que o local ficou pequeno. Meu Deus. E em pouco tempo, esse local ficou pequeno e o pastor procurou um local maior. Esse ponto era onde, esse primeiro ponto? Ficava no Ataíde. Ficava no bairro Ataíde, próximo, eu não me lembro o endereço, mas ficava próximo da Igreja Batista do Ataíde. Sim. E esse trabalho ele começou a crescer e começavam a vir pessoas de vários lugares. E aí o pastor falou, olha, esse local está pequeno, e eu sinto que vocês estão enfrentando aqui também uma batalha espiritual. E naquele período foi quando ele nos consagrou. Na época, ele consagrou o pastor, né? Na época, evangelista, e me consagrou a diaconisa. Vocês foram ordenados pela primeira vez com quantos anos? Já tem 26 anos que nós fomos consagrados, né? Me ajuda aí, porque eu não sou boa com datas. Ministério Pastoral, 26 anos. No caso, quando ele foi consagrado a evangelista e a senhora a diaconisa. Quantos anos os senhores tinham? Eu era nova, porque eu estou com 50... Eu estou com 52 anos, né? Não me lembro a data, mas eu acho que eu estava com 20... Nossa, novinha. 24 anos, 25 anos, mais ou menos, não é isso? Mesmo. Pelo meu cálculo aqui, essa idade. Começou bem cedo mesmo, chamada? Bem cedo. Aí o pastor nos consagrou, e porque nós enfrentamos assim muita batalha espiritual, e sem uma consagração nós vimos assim muitas dificuldades. Sim. Porque vinham muitas pessoas possessas, era uma região que vinha pessoas possessas, meninas que tinham passado por abusos, e nós não tínhamos obreiros, né? Então, enquanto o pastor tocava e cantava, e eu cantava também, não canto nada, mas pela graça do Senhor, né, estava ali no louvor. Eu tinha que, às vezes, quando tinha uma manifestação de demônios, eu tive que aprender tudo na prática mesmo, né? Libertação na raça. Exatamente. Aí eu colocava o microfone no altar e tinha que ir até aquela pessoa e orar ali em nome de Jesus. E, às vezes, uma pessoa também que estava enferma, ali no momento do louvor da adoração, ela era curada.
E foi assim algo sobrenatural que Deus fez. Glória a Ele Deus. fez. E aí, depois dessa consagração, o local, né, ficou muito pequeno, nós fomos para um local maior. E esse trabalho também começou a crescer muito. Até que Deus falou que nos daria novos trilhos, né? E foi onde Ele nos trouxe para o ministério que nós estamos hoje, que é o Ministério BMS, né, Igreja Batista Monte Sião, onde nós pastoreamos há 23 anos. Mas, Glória a ao Deus. todo, 26 anos. Mas, antes desses 26 anos, nós já fazíamos a Tinha essa obra, trajetória aí, né? isso, sem uma ordenação, né, sem nenhum título, vamos dizer assim, sem nenhuma consagração, nós já estávamos ativos na obra. Glória a Deus. Gostaria de voltar um pouquinho na história. A senhora foi bem sucinta, né? Fazendo aí Um resumão. um resumão da situação. Entrando agora no mês dos namorados, mês de junho, no backstage aqui, uns dias atrás a gente estava conversando, a senhora estava me falando que iria completar 30 anos de matrimônio, não é isso? 33 Olha anos aí, no final do ano. gente, glória a Deus. E eu queria saber como é que foi o início dessa história. O nosso relacionamento, eu estava bem nova, Tinha quantos anos? eu ia fazer 18 anos. Eu acho que na semana seguinte eu fiz 18 anos. Eu o conheci na oficina, eu estava indo trabalhar, eu trabalhava na Trieste Veículos, que você sabe, né? Fica Aham. aqui próximo do estúdio, na Lindenberg. E eu passei pela oficina, porque eu precisava conversar com um funcionário do Pedro. E, ao chegar lá, esse funcionário não estava, ele estava debaixo do carro, né, trabalhando ali no conserto de um carro. E aí, quando eu chamei, ele saiu debaixo do carro. E quando ele saiu debaixo do carro, eu falei, você tirou a barba? Aí ele Olha aí, falou pastor. assim, foi. Ele falou assim, tirei. Aí eu falei assim, nossa, ficou diferente. Ele falou, ficou bom? Eu falei, ficou um gatinho. Olha! Aprendam, assim. mulheres. Foi ousada, fui ousada mesmo, sabe? Aí, mas quando eu vi, na hora eu me lembrei, o oráculo está rindo. Tá, perdeu o Na fôlego ali. época, eu me lembrei que eu tinha ido numa igreja, visitar uma igreja, que era na tarde da bênção. E lá nesse dia, o pastor ele estava ministrando, e ele falou, a pessoa que está aqui, né, que tem orado por um namorado, né, e futuramente constituir uma família, vem aqui à frente, mas você vai especificar para Deus. Mas especifique mesmo. Então, eu vou te dar um tempinho para pensar e você vem aqui no altar que nós vamos orar. E eu fui com fé, né? Eu fui com fé e falei assim, Senhor, eu quero um moreno, alto, olhos claros, que seja bonito, trabalhador. E fui especificando, que seja inteligente. E aí, quando eu cheguei na oficina, que saiu aquele moreno, bonito, magrinho, acho que usava 36, 38 na época. Ele saiu, na hora o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração. Glória a Deus. Foi assim, Que ele experiência. não, ele me olhou, me respondeu, e eu saí dali com o meu coração, tipo, como se parecia que ia sair da boca, assim. Sim. E eu fui assim, eu falei, gente, é aquele moreno, ele é alto, ele tem os olhos claros, ele me deu atenção, ele cruzou os braços assim. Ele conversava muito assim, né? Ele fazia muito assim com os braços. E aí eu fiquei encantada, né? Porque ele veio, me deu atenção, falou que o funcionário não estava, mas que eu poderia passar mais tarde. Então, fui trabalhar e fiquei ansiosa para chegar de tarde. Tomara que o dia passe logo. Aí, foi muito interessante. Ó, Tá vermelha. eu tive um transmimento de pensação aqui agora com o oráculo, que no momento que ela estava contando, ele saiu debaixo do carro, né? Foi. Não, Foi. eu lembrei aqui Todo sujo de graxa, gente. Ele tava com jaleco branco, as mãos todas sujas de graxa, cheiro de gasolina, tudo veio uma isso. frase aqui que é by oráculo. Seguinte, meninas que estão em casa, não ignore as oficinas. Pode ser que o amor da sua vida esteja debaixo de um carro. Exatamente. Nunca se sabe. Não atropelado. Aí, quando eu voltei à tarde, né, o funcionário dele já estava, aí conversei, fui embora.
Mas aí todos os dias eu passava e dava aquela olhada, né? Só que O eu pessoal dava, tá rindo aqui no backstage, sim, gente. eu passava, dava aquela olhada, eu falava assim, ai meu Deus, é esse moreno. Aí eu sabia, né? Eu falei, eu tenho certeza que é esse moreno. Aí ele estava debaixo de um carro mesmo, eu não lembro qual. E aí, a partir dali, nós criamos uma amizade, né? Aí, sempre que passava, a gente cumprimentava e dava um sinal, né? E ele sempre olhando. Uma hora eu passava com um irmão de moto, outra hora eu passava com um tio de moto, outra hora eu passava com outro irmão, porque eu tenho 6 irmãos. E todos tinham, na época, moto e carro, né? Então, eu passava a semana inteira, eu ia trabalhar com um, voltava com outro, e ele falava assim, mas, meu Deus, essa menina toda hora passa com um rapaz diferente aqui. Meu Deus, ele ficou assim. Depois, eu fui descobrir que os meus irmãos eram clientes dele lá na oficina, ele conhecia toda a família, só não Só não conhecia conhecia você. Olha a só. futura esposa. E aí, eu o convidei para ir no casamento de um irmão meu, aí ele ficou sabendo ali que eles eram os meus irmãos. E aí, no casamento do meu irmão, ele me pediu em namoro. Olha aí. Também não perdeu Foi. tempo, hein? Foi. Ele veio do Rio, ele estava fazendo uma prova que ele foi fazer como tenente da aeronáutica na época. E ele tinha tirado, né? Ele tinha passado uma boa nota e ele chegou, foi o tempo de tomar um banho e ele veio para o casamento. E no casamento nós nem assistimos casamento, né? Nós ficamos ali conversando e foi. Ó, o Luan. Nem assistimos o casamento do meu irmão. Ficamos conversando. E quando deu 10 horas, todo mundo já tinha ido embora. E meu pai dá aquele grito assim, Neilda, desce que já deu 10 horas. Eu, ai, que vergonha, meu Deus, o que o meu pai está fazendo? Aí ele desceu, pediu desculpa para o meu pai, né? Falou assim, quero pedir desculpa ao senhor, realmente passou do horário, estou indo embora. Mas no portão, ele se certificou, né? Comigo, ele falou assim, você aceita assumir um compromisso comigo? Aceita namorar comigo? Aí eu fui falei sim, né? Porque eu já Coração sabia. pulou da boca de novo. De novo. Eita. Aí ficou tudo certo, ele foi embora. No outro dia de manhã, às 7 da manhã, ele passou lá na casa do meu pai para pedir desculpa, porque ele tinha passado, né, do horário conversando Sim. comigo. 10 horas eu tinha que estar em casa, né? Eu tinha 18 anos, aí já tinha 18 anos. Comecei a namorar com ele com 18 anos. Com 19 anos, nós ficamos noivos e já também nos casamos, porque nós já estávamos com tudo certo para o casamento quando o pai dele faleceu em Ribeirão Preto. Sim. Então, nós nos casamos no cartório e nem fizemos a festa, porque não tinha clima mais para a festa, Sim. né? E aí eu fui morar em Ribeirão Preto e lá nós começamos, né? Essa história, escrevendo cada página dessa história, que hoje, mais de 3 décadas, né? Coisa Bodas linda. de pérola. Eu ia até te perguntar, bodas de quê? Bodas de pérola. Né? Então, passamos por momentos difíceis, eu era muito nova, eu era muito ciumenta. É mesmo? Eu estava longe da família, né? E ele junto de toda a família, eu longe de todos, né? Sim. Mas aprove a Deus me levar lá para ganhá-lo para Jesus e toda a família. Porque através da vida dele veio, né? Veio a mãe, veio os irmãos. O próprio Luan, foi ele, nós que batizamos, né? Glória a Deus. A Vera, a irmã dele. Então, assim, o Senhor nos levou até lá porque ele tinha um propósito, né? Alcançar toda a família. E quando nós iniciamos o ministério aqui, toda a família estava junto ali, unida, né? Glória a Deus. Unindo forças com a gente. Mas foi assim, o nosso encontro foi muito rápido. E o noivado, quando eu completei 19 anos, ele levou a aliança, eu não sabia. E quando eu fiz 19 anos, ele noivou, ele me chamou, meu pai, né? Falou, eu quero noivar com a sua filha, quero Glória assumir a um Deus. compromisso e me casar com ela. E estamos aqui até hoje, né? Glória a Eu Jesus. tinha 18, na época 19, ele estava com 25 anos. E qual que é o segredo da longevidade matrimonial? Olha, o segredo é reciprocidade, é você regar o amor.
E, na realidade, nós estávamos até comentando em casa, né? Que nós procuramos no outro aquilo que falta em nós. Eu via no Pedro características que eu não tinha, né? Que a liderança, ele é proativo. Eu sempre olhei isso. Tem um temperamento forte, mesmo sendo fleumático, tem um temperamento forte, porque ele veio de uma criação assim bem rígida, né? Então, ele tem temperamento forte e o meu temperamento é mais brando, né? Porque eu sou melancólico, então É o equilíbrio, né? eu falo que ele acabou procurando em mim alguém que ele pudesse dominar fácil. Mas, assim, quando nos conhecemos, eu procurei conhecer bem o Pedro. Eu vi que ele era um bom filho, eu vi que ele era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa de caráter, uma pessoa muito íntegra. E isso eu admirava nele, e muito estudioso. Ele estava sempre estudando, né? Igual ele tinha oficina mecânica, mas ele já estava ali formado como tenente da aeronáutica, e ele estava sempre estudando, sempre procurando assim ser um bom filho. Eu percebia, né? Os finais de semana ele indo ficar com a família, ele sempre vindo, a forma que ele tratava os meus pais, a forma que ele convivia com o restante dos meus irmãos, porque naquela época meu pai era rigoroso, tá, Larissa? Era tipo assim, 10 horas ele me buscava na escola, que eu estudava no Polivalente aqui. De noite, né? De noite, eu trabalhava durante o dia, chegava em casa, pegava somente os livros, ia para a escola. E algumas vezes ele conseguia me buscar e me trazer. Mas a gente não podia parar nem para comer o lanche, porque 10 horas em ponto eu tinha que estar em casa. E todas as vezes que nós íamos sair, eu tinha ou meu irmão caçula, que é o Natan, junto, ou um dos irmãos, né, que é o Elias, ou um dos irmãos, sempre juntos. Então, eu via que ele respeitava isso, ele falava, eu quero isso, eu quero constituir uma família com a menina de família, com a menina que vai na igreja. Ele admirava muito o fato de eu ir à igreja aos domingos, né? Durante a semana eu não conseguia ir. Estudava à noite, né? Porque eu estudava à noite, mas ele via que eu ia na EBD, eu ia de tarde para o evangelismo, eu ia para o culto da noite, e ele tinha uma admiração muito grande por isso. Bacana. Ele queria constituir uma família com uma pessoa de família, com uma pessoa, né, que buscasse a Deus. E aí a gente, né, unidos para sempre, casados para sempre, estamos juntos até hoje. História linda. E hoje eu queria que a senhora deixasse, inclusive, né, aproveitando esse gancho de mês dos namorados, né? Algumas pessoas já estão aí encaminhadas, noivos, casados ou até iniciando um relacionamento, mas tem muitas pessoas ainda à procura aí da sua cara metade, né? Para a senhora hoje uma pastora com essa bagagem de vida, com uma história tão linda, né, de um relacionamento aí de 33 anos, o que é fundamental para o início de um relacionamento? O que a pessoa deve olhar na outra, né, para saber que é a pessoa certa para estar ali o resto da vida? Então, cada pessoa vai ter uma experiência, né? Ao conhecer aquela pessoa que ela sabe, né, que vai ser a sua metade. Eu, por exemplo, eu senti, mas o Pedro não sentiu, né, logo de imediato. Eu senti porque eu tinha orado e eu coloquei diante de Deus essas características. Então, eu coloquei que fosse um bom filho, né, que fosse trabalhador, que fosse uma pessoa de caráter. E eu encontrei tudo isso quando eu conheci o Pedro. Nesse período que nós nos conhecemos, ali, que foi de namoro e depois ali no noivado, eu fui conhecendo a família dele. Eu via como ele era querido, como ele honrava os pais. Tudo isso eu fui olhando. Então, eu acho que cada pessoa, né, ela vai olhar e ela vai identificar. Eu identifiquei nele algo que eu queria ter, mas eu não tinha. Eu sabia que aquilo iria completar em mim, né? Ele iria completar no meu ministério. Tanto é que o meu avô, quando o conheceu, ele só namorava comigo. O meu avô era pastor e o meu avô, antes de falecer, deixou todos os livros teológicos para ele. Que bacana. E não para os meus irmãos. Ele sabia que dali ia nascer um ministério, né? Que aquilo que Deus havia prometido, né, de dar continuidade ao ministério, não viria somente de mim, mas que teria, né, o companheiro ali junto comigo.
exatamente pela liderança, pelo temperamento, pela voz, né, ativa ali de autoridade que viria dele. Então, ore, coloque diante do Senhor aquilo que está no seu coração. Então, peça mesmo. Coloque diante do Senhor as características que você procura. Para mim, não era tão importante a parte física. Eu só queria que fosse alto, né? Porque eu sou baixinha, eu falei assim, eu quero que seja, né, uma pessoa alta. Então, ore, coloque diante do Senhor, porque quando essa pessoa aparecer, você vai sentir. Como você vai sentir? As pessoas falam assim, você sente o seu coração disparar, você sente a reciprocidade também da pessoa. Talvez não de imediato, mas à medida que você vai conhecendo a pessoa, vocês vão criando ali aquele vínculo, né, de amizade, e aí você identifica, olha, é mais que um amigo aqui. Essa pessoa que eu tenho orado, essa pessoa que eu tenho buscado. Algumas pessoas encontram mais cedo, outras encontram depois. Eu conheço uma pastora hoje, que ela também ela aguardou no Senhor e sempre ativa na igreja. E depois veio um pastor pregar na igreja que nós congregávamos. E ele tinha sido ordenado há pouco tempo, né? E ali eles se conheceram, 1 ano depois eles se Que casaram. bacana. Então ela aguardou no Senhor, e quando ele veio pregar, o olhar dele era só para ela e o dela para ele, né? Então foi assim, até o pastor Marco Aurélio, se ele estiver assistindo este programa, porque ele acompanha o programa. Eu já Bacana. fui ovelha dele também. Então, assim, quando ele conheceu a Cláudia, né, que hoje é a pastora Cláudia, você via que Deus uniu ele naquele momento que ele veio de São Paulo para cá para pregar, para unir aquele casal que hoje pastorei um grande rebanho, né? São pastores abençoados, eu amo a vida dos dois. Então, algumas pessoas vão casar mais cedo, outras um pouquinho depois, mas o importante é ser a pessoa que Deus separou, porque realmente se torna a metade. É diferente o amor para os pais, é diferente o amor de filho para o cônjuge. A palavra fala que passamos a ser uma só carne. Nós amamos os nossos filhos assim com toda a nossa alma, né, com todo o nosso coração. Mas o sentimento não se compara, que às vezes a pessoa quer comparar, né? Esse amor é diferente, né? Não tem como você comparar. Quando eu engravidei da Aline, por exemplo, quando eu sentia vontade de comer as coisas, o Pedro sentia também. Então, ele ia para a feira comprar aquilo Deu que eu tinha desejo no homem vontade, ele também. dava desejo de comer as mesmas coisas. Então, assim, tem pessoas que vão ser diferentes, né? Na forma de se comportar. Por exemplo, eu não indico 2 coléricos casarem. Deus me livre. Porque É 2... Hiroshima e Nagasaki dentro de Então, casa. então, assim, quando a gente olha, a gente tem que ver que tem que ter um temperamento mais brando, né? Você pode ter, vamos supor, Lorena colérica com o Luan, que é fleumático, Aí, né? Lorena, tá É, tá explanando já, Lorena. Eu, por A mulher é exemplo, braba. mas aí há um equilíbrio, porque tem aquele que é desbravador, aquele que corre e aquele que é mais tranquilo. No caso, o Pedro é fleumático e eu sou melancólico, né? Então, assim, o nosso temperamento é bem equilibrado. Na questão do relacionamento. Há conflitos, não há perfeição, não, tá? Sim. Na união. Quando vem os conflitos, quando eu tenho que falar alguma coisa, eu não falo no momento, né, que eu estou exaltada ou que eu estou mais nervosa, eu fico, viu, gente? Às vezes, tem aquele dia da TPM que a gente fica, né, mais É nervosa. verdade. Então, eu não falo. Eu deixo para falar depois. Então, a gente senta e conversa. E eu falo, eu respeito o seu ponto de vista. E ele fala, eu também respeito o seu. E ambos cedem um pouquinho e a gente vai rompendo a cada dia, né? Mas isso é a sabedoria da palavra de Deus também, que a senhora falou aí sobre não falar no momento, né? Eu lembrei aqui de Provérbios, né? Que a palavra branda desvia o furor. Exatamente. Então, assim, quando tem momentos também de trabalho, vem também o momento da criação dos filhos, né? Tem maridos que não podem chamar a atenção do filho porque a esposa não deixa. Então, lá em casa era assim, se ele chamasse a atenção da Aline,
Eu permitia ele chamar a atenção do jeito dele, quando eu chamava também, mesmo quando eu achava, tipo assim, olha, você foi muito duro, né, que a gente tem isso. Às vezes a gente é dura com o filho ali, mas quando o pai a gente sente um pouquinho. Aí eu falava, achei que você foi muito duro com ela nisso assim. Aí ele fala também, achei que você. Então a gente, né, conversava não próximo da Aline, né, ali junto, Sim. mas depois a gente ia ali, né, falando um com o outro, olha, vamos lidar dessa maneira. E hoje a minha filha tem 21 anos de idade, né, uma benção, daqui a pouco ela está chegando à faculdade. Acadêmica, né? Terminando aí a faculdade, fono, já está cuidando da minha voz. É, mas, assim, foi uma benção e eu espero aí, né, décadas e mais décadas estar junto com ele, não deixando Não, enferrujar essa união, né, e sempre deixando florescer. E eu sempre falo com pessoas que às vezes me procuram e falam que estão com algum problema no relacionamento. Eu falo assim, olha, quando há um problema no relacionamento, é como se fosse uma bactéria que está num ambiente escuro e ali ela vai proliferando. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando. E no nosso relacionamento, quando você deixa um problema, ele ir aumentando, ele vai se tornar como se fosse uma bola de neve, né? Mas quando você acende a luz da palavra, você vai combatendo aquelas glória a bactérias. Deus. E aquela que foi resistente, aquela que ficou ali, você consegue lidar com ela, né? Que é ir trabalhando ali e ela vai enfraquecendo. Assim como a pessoa, né? Que ela está ali enfrentando uma infecção, que a bactéria está avançando, e ela tem que tomar um antibiótico, né? Para combater. Então, eu falo com a pessoa, olha, joga luz no seu relacionamento. Quando o Pedro e eu, nós estamos, né, precisando conversar, a gente sempre traz a palavra. Né? A mulher sábia edifica a casa. O marido que encontra uma esposa, né? Ele é abençoado. Então, a gente sempre traz à luz a palavra, e a palavra é que faz com que o casamento ele seja duradouro. Glória a Deus. Duradouro. O meu pai já tem mais de 55 anos de casado. Coisa Então, eu linda. quero também comemorar e celebrar, né, esse enlace, se Deus me permitir, até a vinda do Senhor Jesus. Ela fala com os olhos brilhando até hoje, gente. Que coisa linda. Uma mulher apaixonada aqui, gente. Ela ri. Show. Abre esse microfone, oráculo. Para o pessoal entender do que a gente está rindo aqui. Tem uma amiga nossa que nós moramos próximo e ela tinha assim, uma admiração muito grande, né, pelo nosso relacionamento. Eles tinham também alguns conflitos, alguns problemas. A gente estava sempre ali aconselhando também. E eles admiravam isso, porque eu vi que na pandemia, Larissa, muitos casais romperam com o casamento, porque não estão acostumados a ficarem muito tempo A juntos. convivência. A convivência. Eu convivo com o Pedro praticamente 24 Até horas no por ambiente de trabalho. dia. Quando eu me casei e fui para Ribeirão Preto, ele era gerente de uma empresa de segurança e eu trabalhava junto com ele no escritório. Quando nós voltamos para cá, ele montou a oficina novamente, eu trabalhava com ele na oficina. E eu ia em casa fazer o almoço, mas eu que cuidava dessa parte, né, da oficina, Na época do da colégio também, gestão. né? Depois, na escola, tanto nos setups que temos até hoje, como na outra escola, que era do maternal ao ensino médio, nós trabalhávamos juntos. Então, era o dia inteiro juntos. E na igreja também, sempre juntos. Então, Glória a Deus. estamos sempre juntos. E ele me liga. Quando eu não ligo durante o dia, ele fala assim, por que você não me ligou? Eu falei, não, porque eu estou dando uma ajeitada aqui em casa. Não, eu senti. Eu falei, o que está acontecendo? Que ela não me ligou ainda, né? Então, eu ligo todos os dias, né? Eu falo, né, que eu amo, falo que sinto falta. Ele também. Então, isso é muito importante no relacionamento. Né? Porque você vai regando, é como uma plantinha que você joga uma água ali todos os dias, ela vai crescendo, né? Então, é importante isso. E na pandemia, muitos casais, quando vieram para dentro de casa, não conseguiram conviver juntos. Até relato de muitos aumentos de questão de agressão física nessa época, né? Exatamente, principalmente aqui no É, nosso estado, muito né? triste. Teve muito. E Pedro e eu, como nós já estamos acostumados, até aqui, né, o estúdio começou exatamente na pandemia, que estamos sempre juntos também, Sim. o tempo inteiro. Então, Deus uniu
e que Deus uniu não separe o homem, né? E eu sou muito grata a Deus, Glória a né, Deus. por Ele ter me dado essa família, que foi algo que eu sempre admirei no meu pai e na minha mãe, né? Tem 8 filhos, tem mais de 55 anos de casado. Acho até que eu estou errando aqui, eu acho que tem até mais de 60 anos de casado, eu tenho até que confirmar. E o meu pai sempre foi aquela autoridade, e a minha mãe sempre, né, mais temperamento mais parecido com o meu. Sim, E estão unidos aí até hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. glória a Deus. Pastora, queria saber um pouquinho mais sobre a questão ministerial, como foi estar à frente de um ministério tão jovem, já com 24 anos, com tantas responsabilidades, posteriormente a maternidade também. Como que foram essas instâncias na vida dos senhores? Então, eu era bem jovem. Na realidade, quando nós fomos consagrados e a gente inicia, né, o trabalho ali pastoral, o ministério, a gente não sabe que precisa de tanta renúncia, de muita oração, de dedicação, de secreto. E você investe muitas vezes, né, numa liderança, e você tem que manter aquela liderança sempre com o coração ali ardendo, né, pelo serviço, porque ministério é serviço. E às vezes você investe e você não pode desanimar, e você tem que manter a sua equipe ali também motivada, né, para motivar todos os demais. E tinha momentos que foram difíceis para a gente, né? Porque eu era muito nova. Tinha noites que eu passava noites inteiras em oração. E às vezes a pessoa vê a pessoa no ministério, ela não pensa que quando a pessoa está no ministério, ela passa dificuldades financeiras. Ela passa dificuldades, às vezes, na área da saúde, ou dela mesma, ou de um familiar. Ela tem as mesmas dificuldades que qualquer Até outra maiores, pessoa, ou na até verdade. maiores. E tínhamos que ir, né, em velórios, enterros, e isso é bem difícil para nós pastores. Ganhamos pessoas, muitas pessoas vêm para o ministério, outras passam, algumas depois acabam indo morar em outras regiões e acabam, né, outros estados ou bairros, e elas acabam indo. Então, foi bem difícil no início do ministério para a gente. Agora, é algo tão interessante que o ministério nos tem, né? Porque é um amor que a gente não sabe dizer. Porque se eu tivesse que escolher hoje, por exemplo, você casaria novamente com Pedro? Eu falava assim. Se falasse assim, você iniciaria todo o ministério hoje, eu sabendo as dificuldades que eu passei lá atrás, eu pensaria, Senhor, será que eu vou dar conta? Porque a gente não pode, em momento algum, ficar desanimado. Às vezes você fica assim, meio uma decepção. Quando eu fico bem decepcionada com alguma coisa, eu falo, Jesus, o Senhor passou decepção maior do que essa que eu estou passando. Com certeza, muito maior, né? Então eu falo, Senhor, me renova. Né? Vem com o teu manto sobre mim, derrama do teu azeite sobre mim, sobre o meu esposo. Às vezes eu pego na mão do Pedro, vamos orar juntos. E ali a gente sai renovados. Porque eu me apeguei àquele versículo que fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu me apeguei, cada vida que nós ganhamos para Jesus, que ali é consolidado, que você trabalha, que você vê a pessoa na obra, e nós ganhamos muitas pessoas que estavam envolvidas no tráfico, pessoas que eram usuárias de drogas, pessoas que estavam na prostituição, pessoas comuns. Então, nós ganhamos muitas pessoas para Jesus, e hoje, com 26 anos de ministério, eu falo que eles são a coroa do nosso ministério. E ele nos olha e fala assim, poxa, pastora, que bom aquele dia que eu estava tão mal e a senhora falou de Jesus para mim. Mas não é fácil. Não é fácil, o ministério é árduo, tem que ter muita renúncia. Esses dias uma irmã da igreja falou comigo, como é que você aguentou? Porque é muita renúncia. A própria Aline, a filha, né, que vem, ela acompanha essa renúncia, né, de estar na igreja. E em 26 anos de ministérios, Larissa, eu estou falando a partir do ministério. Sim. Se eu faltei aos cultos 4 vezes, foi muito. 2 vezes foi porque eu tinha ganhado neném, né, que foi a Aline,
E aí eu estava, né, foi feita a cesárea, então eu não podia vir, porque eu morava numa casa de escada, então eu fiquei 2 dias sem vir. E um dia que eu tive uma labirintite muito Meu forte, Deus. e uma outra vez que eu tinha ido pregar na segunda igreja, que era do ministério também, que aí eu não estive na Na igreja que sede, nós no na caso. sede. Mas assim, parece que quando eu fico em casa tá faltando alguma coisa. Na pandemia, para mim, foi Um horrível. martírio. Foi, eu fiquei assim: "Meu Deus, estou sentindo falta de alguma coisa", né. Foi muito difícil pra gente, tinha que transmitir aos cultos. Mas assim, é o ministério que nos tem. O Senhor nos chama e ministério é serviço e muito serviço. Eu No creio. início eu limpava a igreja, eu abri o culto, eu tive fenda e calo nas cordas Meu vocais, Deus. porque eu tinha que dirigir o culto, eu tinha que fazer o louvor, eu tinha que orar Fazer o na pessoa apelo. depois, fazer o apelo. E eu me lembro que a Aline pequena, né, bebê, eu tinha que vir limpar a igreja, porque na época nós não tínhamos ainda pessoa para limpeza. E eu tinha que vir com ela beber, botava ela no carrinho, Meu aí vinha, Deus. amamentava, voltava, limpava a igreja, vinha e voltava, era o tempo de tomar banho e voltar para o culto novamente, né. Então, assim, quem vê hoje, né, hoje tem 3 grupos de louvores na igreja, hoje tem líderes, tem missionários, tem presbíteros, a igreja já caminhando, não sabe que lá no início foi difícil. Mas o mais difícil mesmo é manter a sua liderança motivada. Porque às vezes vem uma criança, um problema que eles enfrentam, e você vê eles ali, né, esfriando espiritualmente, e você tem que estar ali como se fosse um abraço, está apagando e você soprando, e através da oração, e você busca, o Senhor nos dá comando e estratégia, e você fala assim: tá bom, Senhor, eu vou por aqui. E aí você vai lá, faz a visita, meu irmão, por que que você está desanimado? Vamos lá, você pegou comigo firme no início, vamos agora junto, né? A obra é grande, não podemos parar. E a parte mais difícil que eu acho no ministério, que eu achei no ministério, é isso, e até hoje, é manter uma liderança motivada, né? Com o coração ardendo em fazer a obra do Senhor. E como é o desafio, e isso eu trago à baila, porque eu tenho outros amigos Hum, pastores, que às vezes a gente troca figurinha, confidencia situações, né? E já houveram momentos de desabafo. Ó, tô com um problema aqui. Eu falei, Jeová, eu tenho que ainda animar o povo e eu tô com esse pepino aqui, o que que eu vou fazer? Às vezes os senhores estão enfrentando batalhas muito sim, maiores, quase sempre, né? Muito sim, maiores que os próprios membros, né? A gente não pode quantificar ou sentir, sim, cada um sabe o peso da sua batalha, mas com certeza quem está à frente vai ser muito. As tentativas de minar vai ser muito maior, né? Então, às vezes, estão enfrentando situações muito piores que a sim. dos próprios membros e tem que chegar aqui com um sorriso no Com um rosto. sorriso no Jesus é rosto. bom, Deus vai dar vitória e o negócio tá Isso. ruim dentro de casa e você tem que motivar o seu meu. Como que é? Então, eu me lembro quando, o pastor perdeu a irmã dele, né, com 30 anos de idade, Meu ela teria a Deus. mesma idade que eu tenho hoje, que é 52 anos, a nossa estrelinha, a gente fala que ela está no céu. Glória a Deus. Eh, ela é muito querida por todos nós, né, e Triste. continua viva no nosso coração. Amém. E eu me lembro que eu me levantei de madrugada e Deus trazia um texto no meu coração e o Senhor estava recolhendo-a. E logo em seguida, a minha sogra ligou falando, né, que ela havia falecido, mas antes dela falecer, a minha sogra, a dona Célia, começou a orar por ela e cantar: "Receba a cura". Aí ela foi e falou assim: "Mamãe, não cante, porque ele já veio me buscar". Meu Você Deus. não está vendo? Ele está com vestes brancas e resplandecentes. Ele veio me buscar e lá não tem sofrimento, eu quero ir com ele. Aleluia. Não cante, porque eu quero ir com ele, né? Glória a E ele vai Deus. ficar aqui com a senhora, mas eu quero ir morar com ele, né? Eu quero estar com ele, porque ela teve câncer, né? E o Senhor a levou. Então, naquele momento, ela começou a cantar também, mas ela começou tipo a glorificar e falar em línguas. E aí ela deu o último suspiro, o Senhor a levou, né, naquele momento. E para nós foi bem difícil, porque nós criamos também, né, que o Senhor poderia curá-la, mas Sim. aprove o Senhor levá-la. Ela continua viva no nosso coração, nós a amamos muito. O Luan era pequeno na época levei ele lá para casa, ele ficou com a gente. A mãe do Luan estava trabalhando, a Sil.
E foi assim um momento bem difícil. Aí avisamos que não teria culto naquele dia, né? Porque o nosso coração estava daquele jeito e a gente não podia ir para São Paulo, né? E aquele foi um momento mais difícil para a gente. Quando foi no culto de domingo, nós tivemos que dirigir o culto normal, né? Como se ela estivesse conosco, e que nós colocamos no nosso coração até breve. Até breve, ela está com o Senhor, e eu tenho certeza disso, da salvação da Vera. Era a pessoa mais maravilhosa que eu conhecia assim, na minha vida. Eu não sei porque o Senhor a trouxe, mas eu amava demais. Não tinha uma pessoa que não amasse a Vera. Ela era tipo... Quando eu estava grávida da Aline, ela foi comigo no monte e ela me chamava no canto, deu uma crise de riso nela lá no monte, né, no momento da oração, porque um irmão havia falado algo que ela não conseguia se conter, né? E aí ela me chamava no canto e falava assim comigo: ai, eu vou ficar aqui, fica aqui no cantinho comigo, porque eu não estou conseguindo parar de rir, porque o que o irmão falou ali não me deixa parar de rir, né? Que ele falou assim, ele comentou algo que é bobo, mas na hora ela era muito novinha. Nós perguntamos sobre a lavandaria, sobre lavar a seco, né? Aí ele falou que na casa dele lavava, mas que tudo era molhado. E ela ria, ela não conseguia parar de rir lá no monte. E ela ficava assim, fica aqui, o Pedro bravo, né? Aí ela fica aqui do meu lado, aí ela colocava a mão na minha barriga como se estivesse, né? Falando com a Aline. Mas a realidade ela estava ali porque ela não se continha, ela continuava rindo. Que figura. Mas foi o momento mais difícil para nós, do nosso ministério, foi esse momento. Quando o Senhor recolheu a Vera, foi o momento mais difícil e o momento que nós tivemos que fazer o enterro de uma bebê, uma Meu criança, e o pastor não pôde ir, eu que tive que ir, uma bebê recém-nascida. Foi bem difícil para mim, foi bem difícil mesmo. E o momento também que nós perdemos uma irmã que ela já era idosa, né? E que ela amava muito a gente, né? Ela tinha um carinho muito grande e a gente por ela. Então, até hoje, o pastor falou assim que ele não enterrou nenhuma ovelha. Essa é porque estava no segundo ministério. E ele fala, eu louvo a Deus, porque Deus tem mantido, né, as ovelhas todas perto da gente. As que não estão aqui estão em outro ministério. Tem algumas que estão em outros países. Glória a Deus. Tem uma moça que nós ganhamos para Jesus, que ela está em Portugal. Ela é escritora hoje, ela é professora de ABD. Coisa linda. Linda. E, assim, em outros países também, né? Nos Estados Unidos, várias pessoas que nós ganhamos também que estão em outros países. E aqui, em outras igrejas, hoje como missionários, como pastores. Marquinhos, né? O Marquinhos. Então, assim, foi maravilhoso. E peço ao Senhor que Ele continue mantendo esse amor, essa chama no meu coração. Glória a Deus. Até que Ele tenha pessoas, né, que possa dar continuidade a esse trabalho. E a gente jubilando, mas continuando fazendo a obra do Senhor. Trabalho não, legado. Legado. É diferente, tem um peso diferente. E como que é para a senhora ser mãe de multidões? É maravilhoso, é maravilhoso. Quando eu tive dificuldade de engravidar, eu fui engravidar, eu estava com 30 anos de idade, né, da Aline. E aí, um dia eu orando, Deus me mostrava com uma multidão de crianças, muitas crianças mesmo. E aí eu entendi que Deus estava falando que eram filhos espirituais, né? Porque na época eu não tinha filho ainda. E eu tinha o Luan como filho, até hoje, né, como filho, e eu não tinha a Aline. E aí eu falava, mas Deus vai me dar filhos, né? E até que um dia Deus me deu um sonho e falou assim para mim, eis que te darei um filho, gerada de ti mesmo, será valente, enfiará a mão na cova do basilisco. E aí eu levantei de manhã com esse versículo muito vivo na minha mente, fui falar para o Pedro, ele falou, Deus me falou que é tempo dele nos dar um filho. Aí veio a Aline, né? Que é a nossa filha, e filhos espirituais é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nós estamos vivendo um tempo muito bom agora no ministério, muitas vidas, muitas crianças, muitos juniores, e é maravilhoso vê-los na casa do Senhor, servindo ao Senhor, é maravilhoso.
É muito Amém. bom. Glória a Deus. É uma honra poder servir ao reino de Deus. E agora eu queria chamar ele também que é filho espiritual aqui. Não é a voz de Munhá, mas é o oráculo. Fala conosco, oráculo. Ai, ai, misericórdia. Ó, você pega leve aí, oráculo. Isso aí. Então, Então, É muita coisa, né, Luan? eu fiz algumas perguntas aqui, lá vem. mas eu acho que eu vou cortar algumas. É bom. Porque o marido dela tá aqui do meu lado. Ah, isso aí, pastor. Dá um jeito aí. Não, gente, brincadeiras à parte. Eu teria até bastante coisa para falar, porque desde 94, né, que a gente se conhece. Verdade. Mas Ele mas começou a me vamos ser chamar de sucintos. Tia Nê, né? Então, Tia Nê. você lembra desse caos aí? Quando foi? Eu me lembro que você estava no andador, você devia ter uns 3 anos de idade. E eu fui lá te ver, né? Fui visitar a sua avó. E aí você veio, grudou na minha perna quando eu estava indo embora. E você falou assim, Tia Ney, chorando para mim não ir embora, né? E ficou. Tia Ney, ele era muito bebezinho, já gostava de carro, né? Já estava ali no andador ali, né? Rebaixando o andador. Voando pela casa. E ele grudou e eu não consegui ir embora. Peguei ele no colo e ele, tipo, me abraçava, né? Tipo, Tia Nê, Tia Nê. E a partir dali ele começou, Tia Nê, e todo mundo até hoje fala Nê. Até o pessoal da minha família hoje fala Nê. Ficou o apelido. Ficou, Tia Nê. E agora no Instagram, Pastora Nê. Coloquei até no Instagram, porque todo mundo fala errado, Eneu, Denilda, menos Eneilda. Nem é melhor. Então, quem não segue ainda, já segue aí, aproveita. Então, antecedendo o golzinho rebaixado, teve o andador rebaixado Andador também. Teve. Já com os piseiros brabo. Eu me lembro que quando você fez 1 ano, nós compramos um Jeep para você. Era um Jeep, não era? Aham. Saía também quebrando tudo. Enfim, vamos lá. O foco aqui é você, vamos lá. Ó, tá com vergonhinha agora? Que Desvia o Tá, assunto tá não, sendo desvia o assunto. explanado aqui? Vamos lá. Pelo visto, você não se considera, né, uma pessoa muito mandona, correto? Não, Não. não. Então, Ai, Ele tá com deporte, eu misericórdia. acho. Tipo assim. não. Como que é? Uma pergunta até que séria, bem diferente, né, pra mim. É. Como que é para você liderar uma igreja? Por mais, né, que seja um trabalho em conjunto, né? Você não toma as decisões sozinhas, né, todos os tempos, né? Mas por muitas das vezes você tem que tomar decisões, e decisões às vezes difíceis. Como que é para você ter essa responsabilidade? É difícil. Ô, louco, bicho. É difícil pelo meu próprio temperamento, né? As meninas essa semana até colocaram assim para mim. Pastor, eu observo que às vezes a gente tá, né, descabelando, nervoso com alguma situação, e a senhora entra lá toda mansinha, toda calma, e a gente começa a ver aquele problema de forma diferente, né, que não é tão grande como a gente estava vendo. E a senhora vai pontuando algumas coisas. Então, com a experiência, né, com os anos, a gente vai vendo algumas coisas, né, que não fluíram. E a gente passa até aquele cuidado com aquilo que não deu certo, né? Porque a gente sempre quer acertar, mas nem sempre acerta, né? Todo pastor, ele vai errar tentando acertar. Em alguns momentos a gente vai errar. Então, às vezes, quando eu preciso tomar uma decisão mesmo, eu converso com Pedro e depois vou para o joelho. Converso com ele, eu deixo ele pontuar algumas coisas e deixo para tomar essa decisão não de imediato. Eu sempre espero, eu oro, e quando o Senhor fala vá, ele dá o comando, eu vou, aí eu vou e falo. Principalmente porque na nossa igreja praticamente, acho que 80% são mulheres coléricas, temperamentos bem Jesus. fortes. Legal. Ainda no âmbito igreja, você tem mais tempo de ministério do que muita gente que está assistindo tem de vida. Verdade. E você É já verdade. pôde presenciar muitas coisas, né, durante esses 26 anos. E eu quero saber, primeiro, qual a pior experiência que você já presenciou dentro da igreja? Por exemplo, manifestação de demônios, pessoas entrando na igreja armadas com faca, né? Criança que caiu morta na igreja e ressuscitou.
É verdade. Passamos por tudo isso, gente. Um dia nós chegamos na igreja para abrir a igreja, para iniciar o culto. Quando o pastor abriu a porta, entrou um rapaz. Ele estava armado, ele estava com, acho que um fuzil. Meu Deus. E ele entrou e, tipo, ele queria entrar, é como se ele estivesse se escondendo. E o pastor abriu a igreja, estava eu, minha filha pequenininha, Luan, minha sogra, e ele entrou com esse rapaz para dentro da sala e ali ele começou a ministrar na vida desse rapaz, e ali ele aceitou a Jesus, Glória a e Deus. depois esse rapaz foi embora, mas enquanto ele estava ali na sala, o Senhor falou para mim, pega o microfone e começa a orar. E Batalha, aí né? eu comecei a orar ali, batalhando. Então, foi um momento bem difícil, que a minha preocupação era as pessoas chegarem e eu sabia que ele estava ali armado. Resumindo. Segundo um dia, já tinha terminado o culto e uma pessoa, ele veio armado com uma faca. Os obreiros já tinham saído e estava o pastor sozinho, né, no altar. E ele chegou e ele pediu o pastor para chegar até ele. E nós ali despedindo as pessoas, algumas que ficam ainda na porta, né? Despedindo, olhando as crianças, e essa pessoa com uma faca mesmo. E aí, mas aí o pastor, quando ele falava, né, que era o pastor vir até ele, o pastor falou, sentiu no coração que era para ele subir no altar. Ele falou assim, não, eu não vou descer até você, vem até mim, até que o altar que eu vou orar por você. E aí o rapaz começou a chorar muito, e aí ele tirou a faca e falou assim, pastor, eu vim aqui para assaltar. Mas, infelizmente, eu sou um desviado, sou usuário de drogas, e eu estou com essa faca aqui porque eu vim, né, para assaltar. E a pessoa que veio a óbito, que o Luan está falando, é ele mesmo. Nós estávamos no início do nosso ministério, no primeiro ministério, logo no início do trabalho que nós estávamos, e ele correndo pela igreja, porque ele aprendeu no andador a correr muito. Estou brincando aqui, mas foi sério no dia. E ele correndo, ele bateu a cabeça. Meu Deus. E ele simplesmente não Apocou. tinha mais o fôlego de vida. E o Pedro, desesperado, ele pega o Luan do colo, o levanta e ele começa a falar, Deus, devolve o fôlego de vida para o meu sobrinho, porque eu não posso devolvê-lo assim para a avó dele nem para a mãe. E ele começou a orar e, né, rogando ao Senhor, e o Senhor devolveu a vida para o Luan. Glória a Deus. E hoje ele está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. É um milagre do Senhor. Eu resumi tudo, mas foi um tempo, né, ele ali tentando, fazendo Massagem cardíaca. e tentando todas as formas e nada, não tinha pulso, até que o Senhor soprou, e foi assim, quando ele viu que o Luan abriu os olhos, que ele foi ver se o Luan estava bem, que ele colocou o Luan no chão, que ele achou, né, vou sentar aqui, ele já saiu correndo de novo. Saiu dirigindo de novo ali na igreja de novo. Moral da Glória a história, eu Deus. só queria dormir, ele estava orando alto demais. Todo Mas mundo tava de prova. foi esse ministério que eu falei, né? Que tivemos muitos sinais, milagres e maravilhas do Senhor. Prodígios, né? Prodígios o Senhor fez. E nós vimos com os nossos olhos, né? E presenciamos o que Deus fez. E até hoje ele tem feito através de uma telinha, né? Verdade. Através do Os programa, testemunhos que ele tem chegam feito. são... Qual foi o testemunho mais impactante que a senhora recebeu aqui do Torre? O testemunho mais tiveram vários, mas o que mais me impactou foi da Ana Júlia, uma menina de 6 anos que tinha um tumor no centro do cérebro, e ela tinha mais de 10 convulsões por dia, mesmo diante da medicação. E depois do programa, durante o programa, a mãe orando junto com ela, colocou a mão na cabeça dela enquanto nós orávamos, até o pastor Pedro, que estava naquele dia. E a partir daquele dia, nunca mais ela teve convulsões. E ela levou a filha dela para fazer os exames, eu tenho. Se tivesse aqui, poderia até colocar. Ela me mandou os exames antes, ela com um tumor no centro do cérebro, e depois ela totalmente curada, Glória a sem Deus. nada, sem nenhum sinal, sem nenhuma marca. E ela nos chama de avós, né? Vovô Pedro e vovô Neilda. Porque ela fala assim que nós oramos e, a partir dali, hoje ela está estudando, né? Está tendo uma vida ativa, uma criança saudável. Assistem os programas
E para mim foi um dos testemunhos assim que mais me impactaram, assim, né? Que me impactou, mas tem vários outros. Resuma o programa Torre de Oração em uma frase. Torre de oração. Jesus Cristo operando milagres e maravilhas. Muito bom. Ele, imutável, Senhor, o mesmo que não muda, continua operando os mesmos milagres e maravilhas do que antes. E hoje está pisando em uma infinidade de países através de uma telinha. Através de uma telinha. O que significa para a senhora hoje isso? Então, é promessa do Senhor, né? Que Ele falou que me levaria. Só que eu pensei que eu iria, né? Algum dia, pessoalmente. Mas, através da telinha, né? O Senhor tem nos levado aí com a graça e misericórdia do Senhor em vários países, e Ele tem feito maravilhas, né? Muitas pessoas sendo libertas, muitos jovens lá na cidade da praia, em Cabo Verde, aceitaram a Jesus. 80 jovens de uma única vez aceitaram a Jesus. Xamãs feiticeiros se convertendo, prefeito, filha de prefeito, esposa. E, assim, para nós, é glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que está fazendo, né? Só Ele pode fazer. Sim. Aquilo que nós não podemos, e Ele tem feito maravilhas. Em nome de Jesus. Oráculo, terminou suas perguntas? Eu sei que tem mais aí. Tem mais algumas. Mas eu vou fazer só mais uma, só para encerrar aqui a minha parte. Beleza. Você falando agora sobre a TV, né? Você é uma pessoa bem simples, né? Que veio de um berço simples, do interior. Sim. Hoje você está com esse programa na Torre de Oração, onde tem pessoas, né? Igual foi citado agora, que assistem, né? Do mundo todo. Você já imaginou, em algum momento assim da sua vida lá no passado, você imaginava que a menina da Prata dos Baianos teria um programa assim na TV que seria vista no mundo todo, que o pessoal na África ia te ver? Não, jamais imaginei. Eu nasci num lugar bem pequeno mesmo. Meu esposo fala que nem tem no mapa. É Prata dos Baianos, é interior do interior, de Ecoporanga. Mas, assim, a promessa do Senhor é que me usaria de alguma forma. Eu comecei a fazer missões muito cedo, mas não assim, sendo vista por pessoas em outros países, nunca tinha passado na minha mente, não. E é fácil para você ficar em frente às câmeras, igual você está agora? Não. Quando a Larissa me chamou, Inclusive hoje, Larissa me chamou, eu fiquei acho que 2 semanas para poder responder, e ela mandava. O Lucão me mandou, eu também não respondi. Eu falei, Senhor, que ele vá dormir, que alguém fale que vá. Senhor, que vá outra pessoa. Tem mais uma pergunta? Tem. A saideira agora. Saideira também. O Oráculo mudou de voz aqui, rapidinho. Queria saber como que é para a senhora ter o posto da musa da TV IBMS aí. Como é que é para você ser a rainha, a musa da TV IBMS? Fica a pergunta. Ai, tô envergonhada. Percival, dá um close nela aqui, Percival. Por que você tá vermelha? Eu acho interessante isso, porque nós tínhamos um diretor, que foi diretor tanto no Setups como lá no Duque de Caxias, e ele costumava me chamar de primeira-dama. E eu já ficava tão constrangida que um dia eu falei com ele, pelo amor de Deus, quando você estiver na reunião com os professores, ou quando tiver todos os pais, não me chame de primeira-dama, pelo amor de Deus. Aí ele falou, mas a senhora não é a primeira-dama? Eu, não sou não. Mas, para mim, assim, ainda fico... Até quando eu tenho que compartilhar alguma coisa que eu estou à frente, eu tenho uma certa resistência. Lembrando que nós pedimos permissão aqui para o chefe para poder elogiar aqui ao vivo, beleza? Pedimos permissão aqui para o chefe, vulgo líder, vulgo bonito, vulgo muso da TV IBMS. Tá bom? É impressão minha ou o Lucão tá querendo aumento? Tá querendo aumento. Tive uma ligeira impressão, cara. Tantos elogios assim. O menino tá com plano de trocar de carro, pelo visto. Mas o meu coração hoje disparou, tá? Eu fiquei nervosa, ainda estou nervosa até agora, viu? Nós vamos fazer uns cortes aqui na parte
explicando lá do relacionamento, como é que foi. Vamos Ah, fazer uns sim, cortes do sim, Dia dos faz, Namorados para faz. colocar essa história aí. Tá Né? Quem joia. sabe, menina que está nos assistindo aqui hoje, ó, seu amor pode estar debaixo do carro. Não está atropelado, só está lá. Mexendo num Fusca. Foi. Aí, Ai, pastor, meu Deus. virou meme, já era. hein? Virou, pastor. Não, ele estava debaixo da Mercedes, ele tinha um Mercedes vermelho. Ele tava embaixo de uma Mercedes? É do Mercedes. ônibus? Isso, não, ele estava debaixo Do da Mercedes. Foi atropelado por um Vermelhinha. ônibus. Vocês estão soltinhos demais hoje, gente. Pastora, desculpe as brincadeiras aí, tá? O Luan não Imagina, tem foi jeito, muito não. bom. Luan, por mais que a gente tenta dar uma freada nele, ele não tem muito jeito, não. Mas uma honra recebê-lo aqui hoje. A honra foi minha. Muito feliz de recebê-lo aqui e de estar sabendo um pouquinho mais da história da sua vida. Amém. E lindíssima história de 33 anos de matrimônio, né? Aproveitando o Sim. mês dos namorados para falar sobre Sim. relacionamentos. Muito linda a 33. história, como que Deus faz, né? Deus faz, ele une, né? E ele sustenta. É maravilhoso. Quando Deus faz, é perfeito. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Arroba do Instagram? O arroba do Instagram. Isso. O meu Seu é Instagram. Pastora Eneilda. Agora tá lá Pastora Nê também, né? Arroba Pastora Nê. Você Tudo que junto, deseja aí, PRA Eneilda. PRA Eneilda. Isso, no Instagram. Você que nos assiste quiser chamar a pastora Eneilda para palestras, pregações, Ai, meu conselhos. Basta mandar um direct para a pastora Eneilda que ela vai servir com muita honra, Amém, né, pastora? Amém. Isso. Vou orar até o dia seguinte, depois te dou a resposta. Se eu demorar, aguarde. A resposta Não virá. foge, não. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia hoje. Brincadeiras à parte aqui, a TV BMS é uma grande família e nós brincamos entre nós assim mesmo. O Lucão tá aqui no canto, aqui zoando. É assim mesmo, estamos tudo em casa. Uma grande família de Cristo. Muito obrigada pela sua audiência. Nos siga lá no @TV_BMS. Lembrando que na quarta-feira aí nós temos a última live dos semifinalistas do Worship Voice. Esteja conosco no dia 14/6 também, que é a grande final do concurso Worship Voice. Você pode nos ajudar aí, no caso, a escolher a grande voz da adoração capixaba votando. Então, vota muito. Nos siga no @TV_BMS ou também na nossa plataforma www.tvibms.org. Te espero segunda que vem e até lá. Tchau, tchau. Tchau.